Já já falo com vocês. Deixa eu só botar aqui a aula que deu um probleminha aqui. Eu vou falar com vocês. Vamos começar, gente? Uma boa noite aí para todos. Tá faltando a gente aí, né? Mas. E tem aluno falando comigo no zap aqui. É, tudo bem com vocês? Vai todo mundo falar ao mesmo tempo agora. Todo mundo me ouvindo? Sim, Tá. Eu acho que a minha internet, gente, ela deu uma travada hoje. Então, se der ficar craquelando aí, vocês podem pausar a aula e falar na hora, tá? Eu vou de antemão já começar a gravar, tá? Não quero me estender muito na aula hoje. Amanhã já vou postar a aula da próxima quinta-feira, porque terça-feira não tem aula. Pretendo também postar um vídeo e na próxima quinta-feira o Daniel vai entrar falando sobre sepse e choque séptico, tá? É um assunto bem pertinente na área da quem for trabalhar com paciente de alta complexidade. Já estou gravando a aula. Vou botar aqui para aparecer ali o sinalzinho para você. Deixa eu colocar aqui para botar para a aula aparecer também. Começou.
Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre ventilação mecânica, IPCS, né? ITU-CVD e lesão cutânea. Claro que eu não botei o slide de ITU-CVD e lesão por pressão, que são assuntos que já conheceu lá em métodos, e aí eu vou dar uma pincelada com vocês só para trazer vocês para a realidade de um paciente grave. Quais são as implicações, né? Quais são os problemas que esse dispositivo ele pode estar causando, tá? Então, deixa eu começar aqui. Vamos começar por aquele. Hoje tá bastante falado aí Boa noite a no nosso todos. mundo, né? Está bastante falado aí, boa noite, no nosso mundo da área da saúde, por conta do Covid. E deixa eu só aceitar aqui a pessoa aqui. Mais um. Nossa, entrou todo mundo agora. Vamos lá. E aí, gente, quando a gente fala de paciente de alta complexidade, né, muitas das vezes vocês vão ter o contato com o paciente que esteja em ventilação mecânica, né? Ou seja, em uso de uma via aérea avançada, em uso de um ventilador, né, ao qual estará fazendo toda a ventilação, né, pelo paciente. Sempre lembrar que daqui a pouco eu vou estar falando de alguns medicamentos usados em terapia intensiva ou, né, em paciente de alta complexidade, mas falar hoje de ventilação mecânica, né, é falar de um, de um problema que todas as instituições, todos os hospitais, eles enfrentam, que não é a ventilação o problema, mas sim o cuidado, né, e as barreiras para que o paciente ele não venha adquirir uma infecção respiratória, para que ele não venha ter nenhum contato com um micro-organismo, como a bactéria multiresistente, né, por conta de uma falha na barreira aí para não adquirir, né, nenhuma infecção, porque o sistema respiratório, como eu já venho falando com vocês, sistema respiratório, sistema urinário, o sistema vascular e o sistema cutâneo, né, eles são locais, né, ao qual, em contato com algum tipo de bactéria, né, ela pode se proliferar, porque são locais estéreis. Professor, mas você falou cutâneo, a pele não é estéril, não, mas quando se tem uma lesão, você agora está tendo contato com uma parte dela que está totalmente limpa, estéril, que é a parte interna. Então, qualquer tipo de lesão na pele, você agora tem uma porta de entrada para o paciente adquirir uma infecção. Sistema respiratório é a mesma coisa. Eu tenho a oportunidade, né? Quando eu falo oportunidade, gente, não é privilégio que eu falo, não, tá? É triste, mas vai fazer parte do trabalho de vocês. Mas hoje faz parte do meu trabalho, né? Ontem nós entubamos uma paciente na emergência, né? Claro, foi uma situação de emergência mesmo, de urgência que não deu tempo, né, nem da gente
colher algumas informações sobre a paciente. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a equipe, né, a gente fala equipe médica, nós decidimos entubar paciente, quem entuba é médico, tá, gente? Só lembrar para vocês. Mas nós fazemos parte do processo. Eu sempre, quando vou participar de uma intubação, eu gosto de fazer uma higienização oral do paciente. Por quê? Nós temos alguns materiais que nós utilizamos, né? Alguns dispositivos para entubar um paciente. Esse dispositivo se chama laringoscópio, né? Você tem o cabo e você tem a lâmina do laringoscópio. Esses dispositivos, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente não ficar, que eu acho que eu não coloquei. Deixa eu só abrir aqui um. Esse dispositivo, ele é um dispositivo que não é estéreo, tá, gente? Ele não é estéreo, ele é limpo. Mas, professor, mas a traqueia, ela não é considerada estéreo? Não é considerada um local limpo ali? É. Então, será que o dispositivo não era para ser estéreo? Por quê? É, hoje, né, as instituições elas não têm e não dispõem desse dispositivo porque eles são eletrônicos. E aí não pode ter contato, né, com uma autoclave, vamos dizer assim, né, o qual vai esquentar. Lá eu tenho lâmpadas, lá eu tenho alguns sistemas. Deixa eu colocar aqui, ó. Todo mundo está vendo, né? A página que eu estou abrindo, correto aí? Sim. Vou mostrar aqui, que eu acabei não colocando. Olha aqui o laringoscópio. Laringoscópio está montado já aqui, ó. O cabo e a lâmpada. Então, tem diversos tamanhos. Para quê? Para que nós tenhamos como realizar em diversas anatomias. Quando eu falo anatomias, assim, estou falando do próprio indivíduo. Pode ser criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, né? E depender da anatomia, né? Às vezes a lâmina tem que ser maior do que se imagina. E esses dispositivos aqui, eles não são utilizados, eles são desinfectados, tá? Ué, mas não vai ter acesso à traqueia? Eles não vão ter acesso à traqueia. O que vai ter acesso à traqueia é o famoso tubo, que a gente chama de o tubo orotraqueal, que é esse aqui, ó. Tá? Mas esse tubo, professor, eu já vi paciente com tubo nasal, nasotraqueal. Tem, gente. Tem. A anatomia, até para colocar esse tubo, no caso, pelo nariz, é, depender do que aconteceu, né? O que está acontecendo para esse paciente ser entubado pelo nariz, né? O tubo, claro, ele não vai ser grosso, vamos dizer assim, ele vai ser um pouco mais fino, porque vai ser, no caso, entubado pelo nariz, tá? Pela cavidade nasal. Então, esses tubos aí, eles passam, no caso, se for oro, né, vai acabar passando no caso, pelo laringo. O tubo, ele é estéreo. O tubo, ele está embalado. Tá? Então, quando o médico pega o tubo, o médico também ele tem que manter uma barreira máxima para estar entubando esse paciente. Ou seja, ele vai usar uma luva estéreo. Eu vou entregar esse tubo para ele. Claro, eu vou abrir a embalagem de uma forma que eu não contamine. Ele vai pegar e vai introduzir esse tubo através do laringo ao qual ele estará utilizando. Eu coloquei 2 vídeos falando sobre intubação. Tá? Aqueles vídeos ali eu espero que vocês tenham visto. Então, vocês veem que não é um procedimento fácil. Vou dizer para vocês que não é
dependendo de como estiver a situação, tá? Entubar o paciente requer, claro, uma destreza, né, do médico que vai fazer o procedimento, mas também requer uma situação onde o paciente ele esteja totalmente sedado ou com nível de consciência rebaixado, sem ter nenhum sinal, né, de reação para que não atrapalhe o momento da intubação. Ué, por exemplo, professor, um exemplo, o paciente que está com Covid está apresentando uma descompensação do sistema respiratório, a gás está ruim, os parâmetros estão ruins, a oximetria está ruim. Esse paciente não vai aguentar, a gente tem que entubar ele antes que sobrecarregue todo o sistema dele, ele venha sofrer uma parada cardíaca. Não só uma parada respiratória, mas uma parada cardiorrespiratória. Então, esse paciente ele precisa ser entubado. Mas, gente, o paciente ainda está lúcido, né? Ele pode estar algo orientado ali, meio que desorientado. Mas não dá para entubar um paciente assim. Já saibam, não dá para entubar um paciente assim. É difícil. O paciente vai mexer a boca, ele vai ter estímulo para fechar a cavidade oral. E aí dificultar o quê? Dificultar uma intubação. Agora, você pensa nisso tudo que eu passei ontem. Uma paciente dessa maneira, ao qual a boca dela também não estava limpa, estava suja. Só que não dava tempo de limpar. Tá? Não dava tempo de limpar, tinha que entubar. Então, qual é a minha análise? Qual é a minha análise quando a gente tem uma paciente dessa? Eu já olhei a boca e falei, não vai dar tempo de fazer higiene, não. O doutor já está vindo entubar. Não dava tempo, tá, gente? A gente não pode perder tempo. Risco de quê? Risco dela adquirir Infecção. uma infecção. Risco dela adquirir uma pneumonia, né? Uma pneumonia partindo para uma sepse ou também para um choque séptico. A gente vai estar tirando essas dúvidas sobre a diferença dos dois, tá? Mas só para vocês já começarem a familiarizarem aí com os termos. Então, ela tem um problema viral, que é o coronavírus, que tomou o pulmão dela, viral. Chega lá na emergência. Não dá tempo. Tem que entubar, mas a boca dela está muito suja. Só que quando eu coloco o laringo na boca do paciente, automaticamente, pela boca estar suja, ele já começa também a ficar sujo. Então, a probabilidade daquela sujidade que está na cavidade oral agora, quando o médico pegar o tubo orotraqueal ou endotraqueal, ele empurrar ou ele levar essa sujidade até a traqueia. Quando ele leva essa sujidade até a traqueia, aí é um pulo para ir para os brônquios. Então, é uma paciente que, além de estar sendo monitorada com relação ao vírus, ela vai ser monitorada com relação também à questão bacteriana. Então, ela pode ter uma infecção viral, terminar viral e, concomitantemente, adquirir uma infecção bacteriana. Olha só, gente. Esse é o problema que muitas das instituições enfrentam quando se fala em Covid e pós-Covid, porque o Covid também já tem os problemas que ele pode acarretar ao longo do tratamento, ao longo até da vida do paciente hoje. Conheço pessoas que, desde julho do ano passado até hoje, ainda sentem consequências do Covid. Tá? Então, é uma situação muito complicada. Tá? Porque, nesse momento, eu falei para vocês, numa situação de urgência, de emergência, não dava tempo. Então, a probabilidade de adquirir uma outra infecção agora bacteriana, é muito grande.
Mas pense comigo que muita gente aqui vai trabalhar em centro cirúrgico também, né? Mas no centro cirúrgico nós vamos ter aquela cirurgia, que é uma cirurgia de médio ou grande porte, que necessita de realizar uma intubação, porque o paciente vai receber uma anestesia geral, ele precisa ficar sendo auxiliado pelo ventilador mecânico. Mas olha só, gente, é uma cirurgia eletiva. É uma cirurgia que dá tempo, que ele só vai ser entubado lá na mesa cirúrgica. Então, dá tempo de eu realizar uma higiene oral. Gente, eu estou falando numa situação eletiva, marcado, tal, dá para fazer. Não estou falando de uma urgência, que até no centro cirúrgico tem urgência também, que às vezes não dá tempo. Mas quando é uma intubação eletiva, que vai precisar intubar para fazer a cirurgia, que depois vai retirar, meus amigos, tem que fazer uma higiene oral. Não adianta. Por quê? Mais uma barreira para infecção, para uma pneumonia nosocomial. A pneumonia adquirida no próprio hospital, nosocômio. Tá? Então, o que eu espero de vocês, né, com relação ao paciente que vai ser intubado? Com relação à qualidade da sua assistência. É simplesmente, dá para fazer uma higiene oral? Vá fazer, faça. Porque isso faz parte do nosso cuidado com o paciente. Isso vai demonstrar, né, gente, uma qualidade, né, de assistência, não só sua, mas de toda a equipe, quando ela está madura com relação às barreiras para a prevenção de uma pneumonia. Então, não pensem que a intubação ela vai ser simples e que o paciente dificilmente terá uma infecção. Gente, dificilmente ele terá uma infecção se houver, né, as barreiras. Um exemplo, na intubação, fazer a higiene oral antes, se conseguir, tá? E durante, quando estiver utilizando a ventilação mecânica ao longo de sua internação, realizar a higiene oral quando o paciente estiver entubado. Mesmo não quando estiver entubado, tá, gente? Que aí vai depender. Mas quando o paciente está entubado, ele está sob os nossos cuidados. E aí eu falei no ato de ser entubado, a higienização, mas também tem um ato de realização da higienização ao longo da internação do paciente em ventilação mecânica. Para quê também, professor? Para evitar. A gente vai fazer higiene oral, professor, mas o tubo, como é que eu vou fazer higiene oral por fora? Porque o tubo está lá vedando a traqueia. Gente, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: a traqueia, ela é como se fosse um órgão muscular. Eu já mostrei isso lá em Fundamentos para vocês. Acho que tem gente aqui da turma 20.7 que não viu. Mas o tubo, na ponta dele, ele tem o famoso balonete do cuff, né? Esse balonete que vai para a vedação da traqueia. Para quê, professor? Para não saia e não extrai nenhum ar. Ou seja, o ventilador fazendo todo o trabalho. Mas quando esse balonete ele está vedando essa traqueia para não haver esses escapes, né? Ele tem uma pressão ali, aquela pressão do balonete para vedar. A gente fala que, numa questão de segurança, uma pressão de 30 milímetros por mercúrio. Mas o paciente intubado, eu acho que muitos aqui já viram, o paciente intubado, ou até o customizado, eles têm o estímulo de tosse. Ele está com o tubo, ele faz, parece um enjoo, parece que ele quer vomitar, mas não é. Aquilo ali é um estímulo de tosse, por conta do tubo mesmo. Mas o que acontece? Quando ele tem esse estímulo de tosse, ele tem um risco, sabe de quê ali? Ele tem um risco de fazer as microbroncoaspirações. Professor, A traqueia ela é um órgão assim. O tubo entrou, vedou, mas ela não é muscular. Se ele fizer um estímulo de tosse,
ele pode fazer o quê? Em alguns momentos, ele pode alargar um pouco. Não é que dizer que vai alargar, mas ele pode criar ali como se fossem pequenas fissuras, né? Porque a traqueia vai dilatar, mas ela fecha. Mas esse momento dela fechar, gente, se acima do balonete, aonde está em contato com a boca, o balão está mais embaixo. Então, em cima desse balão, na traqueia, se tiver acúmulo de secreção ali, essas secreções elas podem adentrar o sistema respiratório. E essas secreções, se bobear, em 100, 99% dos casos, estão infectadas. Que a sua boca não é infectada, elas contêm bactéria. A sua boca contém bactéria. Mas essas bactérias não têm contato com o teu sistema respiratório, a não ser que você broncoaspire ou microbroncoaspire. Professor, mas eu conheço uma amiga, vamos falar antes do Covid. Eu conheço uma amiga que ela teve pneumonia. Estranho. Então, ela é jovem? Não, ela é jovem. Então, por que ela teve pneumonia? Alguma coisa levou ela a ter pneumonia que adentrou o sistema respiratório dela. Tá? Então, claro, mas se teu sistema imunológico também tiver ok, às vezes essa bactéria ela não se prolifera, tá? Mas vamos pensar no nosso paciente dentro do hospital. Pneumonia, gente, vocês sabem. Ah, internou fulano de tal no CTI. Pô, agora ele tá com pneumonia. Muitos aqui já ouviram falar sobre isso. É por causa dessas situações. Professor, mas eu vou fazer a higiene oral do paciente, mas aquelas secreções, como é que eu vou tirar de lá de cima do tubo? Lá na traqueia, lá? Aspirando. Lembra que eu falei? Aspira tubo, nariz e boca. Por que a gente aspira nariz? Porque muitas das vezes a ponta da sonda vai em cima do balonete ali, dá para você aspirar aquelas secreções. Tá? Lembrando a vocês também, não lembrando, mas para caráter de informação, hoje já existem tubos, só que são caros, tá? Que eles têm a famosa aspiração subglótica. Ou seja, em cima do balonete dá para aspirar. Ele já tem um sistema ali, é só você conectar o próprio tubo, uma parte que tem nele ali, uma via acessória, ligar diretamente no sistema de aspiração. Claro que não é uma aspiração que está na rede, né? Vai ser uma aspiração contínua, mas vai ter um aparelhinho para fazer isso. Por isso que eu estou falando que é caro. Além de ter o tubo, tem que ter um aparelho específico. Tá? Então, por que isso tudo, professor? Ou seja, mais barreiras para evitar a famosa pneumonia. Então, gente, Professor, fala. por isso, então, a importância de verificar o balonete, o volume do balonete, seria de quanto em quanto tempo para que isso não aconteça? Então, vamos lá. Hoje, essa responsabilidade, ela cai na mão do fisioterapeuta, tá? Em muitos hospitais. O balonete, a verificação dessa pressão, ela pode acontecer dentro do plantão de 12 horas, 2 vezes no dia ou assim que necessitar. Eles têm um aparelho chamado cufômetro, que mede a pressão do cuff do tubo. Então, eles acabam fazendo isso. Claro, nós vamos perguntar e também anotar. Ó, fisioterapeuta informa que o cuff tal hora estava, sei lá, 30 milímetros por mercúrio, que é a pressão ideal, tá? Então, essa pressão desse cuff ela tem que ser mensurada pelo menos uma vez no plantão. Ué, não é o plantão, não pode ser em 24, não? Gente, para um caráter de segurança, né, o fisioterapeuta ele faz isso de manhã e de noite, tá? Então, pode acontecer também, quando esse paciente estiver entubado, esse cuff furar. Se esse cuff furar, o ventilador começa a alarmar, porque ele percebe que o que está expirando, que era para ele fazer isso, puxar, não está sendo adequado, porque está saindo pelos locais da onde estaria vedado com o cuff, tá?
Então, o risco ali de infecção, professor, é grande, é muito grande, e o paciente também não vai ventilar, tá? Por quê? Porque o cuff vai estar furado. Já peguei muito cuff furado, tá, gente? Cuff furado por problema do próprio produto e também porque ele acabou furando ao longo da internação. Pode ter sido uma pinça que colocaram ali ou algo que acabou também trazendo esse furo para o cuff. E aí causa extravasamento pelas laterais das traqueias, tá? Então, pincelando aqui para vocês a importância da ventilação mecânica, né, não só para restabelecer a ventilação do paciente, mas eu tenho que ter esses cuidados para que o paciente ele não venha a ter nenhum problema por conta do uso da ventilação dentro do hospital. Então, tá aqui uma explicação para vocês. Quando vocês escutaram dizendo assim, meu colega internou no CTI, internou no CTI ou para fazer uma cirurgia, vamos pensar aí que era uma infecção, era uma erisipela e adquiriu pneumonia no hospital. Se ele foi entubado, tá aí uma das explicações. Se ele não foi entubado, mesmo assim adquiriu uma pneumonia, foi porque não fizeram uma boa higiene oral nele também. Tá? Então fica aí a explicação para vocês sobre os cuidados com a ventilação mecânica. Então tá aí, ó. A ventilação mecânica ou, como seria mais adequado, o suporte ventilatório. Consiste em um método de suporte para tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. E aí, eu trouxe para vocês o exemplo também das cirurgias ao qual o paciente necessita ser sedado. Tá? Aqui eu trago para vocês só a figura mesmo de um paciente entubado. Eu quero que vocês observem, tanto na primeira figura tanto na segunda figura, que nós temos aqui o famoso filtro. Filtro é hidrofóbico. Filtro do ventilador. Né? Esse filtro, se vocês perceberem, eles estão numa posição vertical. Quase, vamos dizer, 90%, né? Mas esse aqui também, né? Esse aqui já está mais inclinado. Mas mesmo assim, por que a gente coloca o filtro nessa posição? Gente, o ventilador, né, pode acontecer, né, por conta da umidade, né, às vezes, não só filtrar esse ar, né, mas por conta da umidade, trazer umidade para o filtro. Porque a umidade ela pode vir do fator externo pelo ventilador, né, ou pode vir no caráter interno do paciente. Então, a ideia desse filtro, você vai ter um filtro hoje no próprio ventilador, aqui está 100, e um filtro quando chega no paciente. Esse filtro aqui, além de filtrar as impurezas, né, ele também vai servir de barreira por conta dessa umidade, ela não chegar do lado do ventilador para o pulmão do paciente. Por que eu estou falando isso? Porque o paciente, quando está entubado, ele também gera secreção. Tá? Mas quando ele gera essa secreção, a gente consegue aspirar. A gente tem, né, os cuidados com relação ao paciente que está entubado ou tracostomizado, que a gente precisa, concomitantemente, ali, de 2 em 2 horas, de 3, ou assim que necessitar, realizar a aspiração. Por que realizar a aspiração? Para que essas secreções elas não retornem para o pulmão. É igual você hoje, você não expectora? Você tem que expectorar, porque se você voltar com essa secreção para o pulmão, pode ter o quê? Um risco de infecção. Claro que não vai voltar para o pulmão, mas você vai expectorar, você vai cuspir, né? O paciente não, ele está entubado, ele precisa colocar essa secreção para fora. Essa secreção Quando que está tem água na pleura e o paciente está entubado, você faz... A água na pleura ela vai ser tratada ou com uma toracocentese
ou como a antibiótico-terapia. As secreções, elas surgem através de muco, né, produzidos ali nos brônquios, ou até na árvore brônquica, mas que vai subindo, tá bom? E aí dá para fazer essa aspiração. Eu estou perguntando porque uma amiga minha foi internada por pneumonia e sedaram ela para tirar a água da pleura. Essa foi a pergunta. Então, aí antibiótico-terapia e geralmente esse líquido que a gente chama de água na pleura, aí tem que fazer uma toracocentese, depender, tá bom? Não todos façam, para ser Tá, mas drenado. essa toracocentese, se o paciente estiver entubado, pode ser feita ou não? Pode. Ok, Preferencialmente, pode. Tá? A paracentese não, a paracentese na barriga, tá bom? No abdômen, né? Para tirar o líquido do abdômen. Então, pode fazer para também retirar. Mas, gente, na maioria dos casos, reverte com antibiótico-terapia, tá? Então, esse filtro, ele vai fazer o quê? Com que essa secreção que está vindo, Te cortando de novo, sobre câncer na pleura, como é que seria? Seria no líquido? Seria como? Você sabe me dizer? Já teve algum paciente contato com isso ou não? Já, não, mas assim, quando a gente fala de CA, de pulmão, as manifestações elas são diversas, né? Ele pode desenvolver até o famoso líquido na pleura, ou pode desenvolver muito muco, ou até secreções, como Não, foi secreção câncer na purulenta. pleura mesmo. O diagnóstico foi dado câncer na pleura. Não, aí eu nunca peguei, não. Não, são Tá. muitos diagnósticos, mas o câncer, no órgão, ele vai... E eu queria saber se, porque diversas é maneiras. muito pequena a pleura, muito fina, né? E eu queria saber se entra como nódulos ou se é o líquido que é contaminado, que é diagnosticado como um câncer. E aí eu queria entender isso. Não, a questão do câncer, a gente vai ver os indicadores, os marcadores sanguíneos também, né? Para saber se se está apresentando as células cancerígenas. Se ele tiver, o marcador tiver muito alto, e aí vai ter que estratificar. Aonde está sendo o problema? Está sendo no pulmão, pô. O marcador está mostrando que as células estão alteradas. Aí vai fazer uma biópsia. Aí, através dessa biópsia, que vai ver aonde foi o problema. Se já diagnosticou, viu que era na pleura, aí o tratamento deles tem que ser ali na pleura, focado. Aí entra com QT ou entra com rádio, né, para ver se reverte ou até fazer uma extração dessa parte onde tem o próprio nódulo. Mas ela já fechou? Não, então a pessoa veio a óbito, não conseguiu, a radioquímio não teve efeito. Entendi. Na pleura eu nunca tinha visto, tá? Mas já vi muito câncer no Pois pulmão. eu também nunca vi, perguntei a alguns professores daqui do NIC também, porque eu queria saber como é que era esse câncer na pleura, se era como nódulos, que a maioria dos cânceres aparece como um cisto, um nódulo, né? E aí na pleura eu fiquei curiosa, eu não achei nada também, e foi diagnosticado de fato dela na pleura, mas fez rádio, químio, mas não sobreviveu. Eu também não. Esse tipo de câncer, na verdade, desconheço muitos também, né? Porque tem muitas coisas aí que eles falam que a gente acaba desconhecendo. Mas, enfim. Então, vocês podem ver que a secreção, quando ela sai do próprio paciente, ela vai subindo. Se ela chegar nesse filtro aqui, gente, ela vai ter contato com esse filtro, e aí ela pode agora inutilizar esse filtro. Ou até dificultar com que haja o quê? Com que haja a ventilação. E essa secreção, ela pode se transformar também numa rolha, tá? Eu já falei sobre rolha com vocês, é por conta dessa secreção que está lá nos brônquios, no próprio pulmão, que está subindo no momento de fazer a expiração com o ventilador. Por isso que a gente aspira toda hora também, por causa disso. Tá? Então, o nosso cuidado de manter esse filtro aí para cima.
Tá? Então, se você vê um filtro deitado, está errado. Vai encharcar aquele filtro e vai perder. Professor, qual a validade desse filtro? Depende do fabricante. Tem até 5 dias. Se não tiver saturado, saturado é com muita secreção, água, tá bom? Isso aí, como é que a gente vê, professor? Vai depender da orientação do fabricante. Um exemplo, esse filtro aí que vocês... Esse aqui, deixa eu botar esse aqui. Esse filtro aqui eu conheço. Não, é esse que eu conheço. Esse aqui, ó, esse filtro. Como é que eu sei que vai estar saturado? Quando ele estiver verde, porque ele está branquinho. Ele novo é branquinho, verde ele está saturado, tem que trocar. Dentro de 5 a 7 dias. Tá? A validade vai depender do fabricante, junto também com a comissão de infecção hospitalar da instituição. Aí esse filtro vai ser trocado, tem que trocar. Se não trocar, o que acontece? Risco de infecção, ou risco até de fazer uma hipóxia, porque às vezes ele vai passar o ar. Tá? E lembrar, gente, aspirar o paciente. Aspirar. Se o enfermeiro esqueceu de escrever a aspiração, você sabe que entubado tem que aspirar. Tá? Aí, quem sabe aí, quais são os 2 tipos de aspiração aí, para ganhar ponto aí? Quem sabe? Os 2 tipos de aspiração. Aberta é como? Como é que é aberta? Aberta. Aspiração mais fácil, aberta. como é que é? A fechada é estéreo. Né? Com aquela sonda de... Como é aberta que é? Não é estéreo? Aberta também não é estéreo, não? Não, a fechada ela é totalmente estéreo, né? Não, todas são totalmente estéreo. Ai, professor, tá me confundindo. Isso não vale. Vamos lá. É Fernanda, né, que está falando, né? Eu. Fernanda fez aula comigo. Eu sei que ela sabe. Gente, aberto é utilizando a sonda, a luva estéreo, desconecta a traqueia do tubo e aí, de forma estéreo, sem contaminar, coloca a sonda de aspiração traqueal dentro do tubo e retira, né? Lembra que vai tirando, rodando, lembra disso? Essa é a aspiração aberta. E a aspiração fechada é utilizando o dispositivo chamado traquequé, que ele não precisa da gente utilizar a luva estéreo, porque ele já tem a sonda que está em voo, em volta dentro de uma cápsula que ela já protege. E aí você pega só a luva de procedimento, introduz a sonda, no caso, o catéter, para aspirar. Tá? A sonda, catéter não, a sonda para aspirar. Tá? Então, você vai utilizar, depender da instituição, utilizar aspiração sistema aberto ou aspiração sistema fechado. Tá? Professor, no COVID, o certo é aspirar sistema fechado, não é? O certo é. Por quê? Porque se eu abrir aquele sistema ali para botar a sonda, o que vai acontecer? Vai espalhar o vírus. Não é isso? Entenderam? O que estava acontecendo? Lá no início da pandemia, principalmente lá na Itália, né? Eles estavam se contaminando muito rápido. Estou falando no início, né? Se contaminando muito rápido. Tu viu os dois hospitais lotados daquela maneira lá, estavam utilizando até centro cirúrgico como terapia intensiva. E vou falar para vocês, faltou ali questão de horas para eu utilizar o centro cirúrgico de onde eu trabalho como uma terapia intensiva, tá? Que já estava montada. Só para vocês saberem. Tá? E aí? Caraca, o que eu estava falando? Fui falar do centro cirúrgico, se transformar. Esse tipo de aspiração, um exemplo. Quando esse paciente, né, no caso estava acontecendo lá na Itália, quando eles tiravam para fazer a aspiração, espalhava o vírus, todo mundo pegava. A equipe toda ficava doente. Outra coisa, paciente por Covid, teve uma parada cardiorrespiratória, mas ele não está entubado. O protocolo é chamar ajuda e iniciar massagem. No Covid, não. No Covid era chamar ajuda para entubar, para depois começar a massagear.
Para quê? Para não espalhar o vírus. Viram como é que estava acontecendo? E aí todo mundo se contaminando, né? Foi terrível, tá, gente? Eu estou falando que até hoje, mas hoje as equipes estão um pouco mais preparadas como barreiras, inclusive por conta também da vacinação e dos EPIs, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, Entrou em né? Quando colapso vocês também, forem né? trabalhar. Porque na Itália só são 2 hospitais, aqui no Brasil é muito mais. Então, o colapso lá foi muito maior, foi primeiro. Lá só existe 2 hospitais para isso. E a Itália também, né, gente? Comparado ao Brasil, chega nem 10% do Brasil, né? O Brasil é imenso. O Brasil é quase o tamanho, se bobear, da Europa, né? Acho que eu estou aumentando demais, mas é quase isso. Portugal é quase menos, acho que é menor do que o Rio de Janeiro. Então, esse colapso lá, mas eles fizeram hospitais de campanha lá, os hospitais militares, teve essas situações todas lá também. Mas que o negócio foi um boom muito grande e eles não tiveram muito escape, né? E aí sobrecarregaram. Então, quando a gente for falar em cuidado com ventilador, cuidado com ventilação, a gente também tem que pensar nisso, tá? Essa questão de disseminar o vírus. Paciente com tuberculose, mesma coisa, tá? Qualquer doença respiratória que possa contaminar o ambiente, como uma H1N1, um BK, né? E agora o coronavírus, né? Tem que ter muito cuidado. E aí, para mostrar para vocês um ventilador, esse aí é um ventilador da marca Vela. Ele só utiliza o oxigênio da rede de gases do hospital. Por que só o oxigênio? Porque ele tem um sistema dentro dele mesmo que consegue produzir um ar comprimido, tá? E aí ele faz, existe um trabalho, né, dentro desse ventilador que ele acaba misturando o oxigênio que vem 100% e o ar comprimido que não está 100%. Para quê? Para misturar e fazer e aí, no caso, oferecer, né, uma ventilação de acordo com o que está proposto para o paciente. Esses módulos aí, se você for ver o layout dele, né, o volume corrente, a PIP, o Blender, esses sistemas aí, no caso, até a frequência respiratória, quem acaba manipulando hoje são os fisioterapeutas. Então, cada pontinho desse aí, ó, que é de touch, né, nessa tela aí, eles acabam manipulando ali, é um parâmetro, né, de acordo com a doença ou critério para ser usado nesse paciente, tá? Esse é o ventilador Vela. Ele já tem um ar comprimido dentro, mas o oxigênio tem que vir da rede de gases. Esse aí é um outro ventilador chamado Servo. Ele tem que ter um ar comprimido conectado e também uma ventilação, uma oxigenação, um oxigênio. Tá? Então, da rede de gases tem que vir para ele ar comprimido e oxigênio. Gente, eu tenho também o Bennett, eu não botei a foto dele aí. É um ótimo e excelente ventilador, principalmente para tratamento de paciente com Covid também. Esses dois são ótimos, tá? Mas o Bennett, ele também é ótimo. O Bennett, para quem viu aí, eu vou botar aqui para vocês verem aqui, para quem viu e gosta, né, daquela série Grey's Anatomy, ventilador Bennett. Eles são os que mais aparecem, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu botar a imagem aqui. É um ventilador também ótimo, ótimo. Olha aí, ó. Tá, esse aqui, ó, onde tá, é esse aqui, que é para vocês entenderem. Tá? Ele é ótimo, principalmente para fazer desmame ventilatório, então, tá? É um ventilador super avançado. Claro que a tecnologia, né, gente, ela vai avançando e a gente vai ter que sempre estudar
e tendo contato, né? Para que a gente saiba. Então, tem muita coisa boa no mercado aí que às vezes eu também não sei que tem, tá? Essas são as traqueias, né? Conectadas ao ventilador, que depois vão ser conectadas no próprio tubo. Lembrar, olha aqui, ó, que tem o famoso Y, que daqui, ó, conecta no tubo. Tem a traqueia, que vai ser ligada na parte expiratória do ventilador e na parte inspiratória, tá? Olha aí, os filtros, como eu falei para vocês, devem ser trocados de 7 em 7 dias. Tem, tem empresas, né, fabricantes que dizem até 5 dias. Em caso de sujidade, condensados, como eu falei para vocês, olha aí, ó. Cuidado para não encharcar. Olha aí, ó. Mantido em posição vertical para não ocorrer inundação, ou seja, para não saturar, tá? Só para mostrar para vocês também que faz parte do nosso cuidado aí, ó, a famosa fixação. Gente, essa fixação aí é uma fixação top, tá? Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, onde está a setinha. Essa aqui é uma fixação top. Por que eu estou falando que ela é top? Porque ela, além de ser autoadesiva, ela tem um produto barreira para evitar lesão de pele, chamado hidrocoloide. Então, nela já contém hidrocoloide, tá? Quando a gente fala em fixação de tubo, olha esse tipo de fixação aqui, ó. Eu não acho esse tipo de fixação seguro, tá? Por quê? Porque depender desse, eu não sei se isso aqui é um tecido, né? Mas muitas das vezes é um cadarço que acabam utilizando. Esse cadarço, em contato com essa parte onde tem proeminência óssea do rosto, aqui no pavilhão auricular, e também na parte anterior da cabeça, pode causar o quê, gente? Depender da pressão. Uma lesão por pressão, tá? E isso demonstra muito a qualidade da nossa assistência, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, eu torço para que vocês tenham esse tipo de fixação, que adere bem à pele, protege a pele, tá? E dificilmente traz um dano para o paciente. Mas, professor, qual é a validade? 7 dias também. Isso se ela não sujar. Se sujar, gente, tem que trocar. Tá? Qualquer sujidade nela tem que trocar, por conta do risco também de infecção. Tá bom? Aqui, ó, para mostrar para vocês quando eu falei de cuff, olha aqui, ó. Esse é o cuff do tubo. Aqui, o tubo veio, ó. Eles entubaram, chegou na traqueia. Olha o cuff vedando. Então, se esse cuff aqui ele tiver desinsuflado, vai vazar ar por aqui, ó, e não vai ventilar bem o paciente. Além das secreções que ficam aqui, ó, ficam aqui. Elas podem adentrar. Por isso que na hora de aspirar a boca do paciente, o nariz, ó, que o nariz ele vai bem, bem direto. Tem que chegar aqui, ó, e aspirar. Para aspirar essas secreções. Só que hoje, os famosos tubos com aspiração subglótica tem um furinho aqui, ó. E esse furinho é tipo um cano que está aderido ao tubo, não é um furinho, é um cano. É tipo um dispositivo já próprio. Nesse dispositivo que fica uma sondinha aqui, ele está aderido ao tubo, e aí por fora você só liga nesse dispositivo de aspirar e vai aspirar qualquer secreção que tiver ali. Por isso que eu falo, cuidado, tem que aspirar o paciente. Gente, não é só aspirar a língua, ali embaixo da língua, aqui na bochecha, não. É colocar mesmo até em cima do balonete. Professor, como é que eu sei que chegou lá quando você vê que tem resistência? Então, não empurra muito, tá, gente? Olha aí, o cuff deve ser medido pelo menos a cada período, ou seja, em 24 horas, pelo menos 4 medidas, ou seja, a cada 2 vezes no plantão de 12. Tá? Mas sabemos que a cada hora a pressão do balonete, a cada 2 horas a pressão do balonete ela pode se perder. Olha o perigo aí, ó. Outro ponto importante é manter as pressões adequadas e realizar a mesma antes da higiene oral, tá? Vamos seguir aqui.
Errado. Gente, lembrar que quando eu for realizar uma higiene no paciente, não um banho, vamos dizer assim, ou for manipular o paciente, gente, cuidado sempre, né, com o ventilador mecânico, tá? Vai levar o paciente para fazer o exame. Ele vai sair do leito dele, vai para uma maca. Tem que ter cuidado para manipular esse paciente, proteger a cabeça e proteger qualquer dispositivo que tiver nele que seja invasivo ou não. Um exemplo, vai manipular esse paciente, não pode deixar o oxímetro fora do dedo. Não pode deixar o oxímetro sem me dar parâmetro no monitor para eu ver que esse paciente ele está sendo o quê? Ele está sendo bem ventilado, ele está sendo bem oxigenado. Então, cuidado. Vai manipular o paciente. E você quer ter segurança? Deixa e cuidado para que nenhum dispositivo desconecte dele. Tá? Principalmente os dispositivos do monitor multiparamétrico, com relação à oxigenação, tá bom? Então, essa parte aí, muito cuidado se vocês forem manipular o paciente. Aí vocês já sabem, é banho no leito, levar o paciente para fazer exame, ou transferir o paciente de um leito para o outro, mas esse paciente está entubado, ele vai para o centro cirúrgico. Então, cuidado. Além de tomar conta do tubo, tomar conta também do parâmetro. Lembrar aí, ó, que as mudanças de decúbitos elas são importantes, claro, para evitar a úlcera por pressão, né? E também atentar para possíveis quedas aí da saturação e instabilidade quando vocês forem fazer essa mudança de decúbito. Então, vai manipular o paciente. Vai fazer mudança de decúbito, vai manipular. Então, cuidado. Muito cuidado, tá? Vitor, uma pergunta nada a ver aí com a matéria. Quando a pessoa morre por estrangulamento, suicídio, que o olho sai para fora, a língua sai para fora, quando o técnico de enfermagem vai preparar o corpo, a gente coloca isso para dentro? Você já viu isso? Não, porque olha só, aconteceu um caso com uma pessoa conhecida. E aí a gente foi ligar para a funerária falou assim: o laboratório cobra tanto para botar para dentro. Aí eu imaginei, gente, né? O técnico de enfermagem coloca para dentro, por que pelo laboratório eu tenho que pagar isso por fora para fazer? Aí eu fiquei com essa dúvida. Não, olha só. Esses olhos aí a gente chama de. Tem um nome, eu botei até aqui no celular, oftalmopatia, né? O que acontece? Pode acontecer desses olhos eles extirparem, né? Expurgarem, né? Eu posso colocar para dentro como técnico de enfermagem, assim, vocês não têm aula, né, para colocar o olho para dentro do paciente. A gente não tem nenhuma aula para botar os órgãos para dentro do paciente. Nem a língua, porque ela fica gigantesca. E como é que coloca aquilo tudo para dentro? Não, a gente não tem nenhuma aula sobre isso, né? Claro, dependendo de onde vocês forem, por exemplo, vou trabalhar no bombeiro, né? Mas vamos dizer que ele saiu, mas ele está preso. Na hora de remover esse corpo, né? A gente não coloca para dentro, a gente coloca no saco ali de cadáver, bota no carro e leva. No hospital também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, mas aí no hospital então não é obrigatório, porque tipo, não, você vai preparar o corpo, não é obrigatório. Vai chamar, vai ter que chamar uma equipe. E como é que a gente vai botar o algodão? Então, vai ter que chamar uma equipe da cirurgia para ver se eles vão fazer, se eles vão colocar para dentro ou não. O algodão a gente vai colocar. Mas a boca ela está vedando. Se a gente tem certeza que aquela língua ela inchou e está vedando a boca e ela está para fora, a gente não mexe mais, então. Não tem como botar algodão? Não tem, não bota. Se alguém tiver que fazer algum procedimento ali, não vão sermos nós. Vai ser a cirurgia, pode cortar a língua dela. Pode cortar a língua
e fechar a boca com cola funerária, não sei. Mas a gente colocar isso para dentro, a gente não coloca, não. Ah, tá. Não, porque a É, funerária eu falou que nem... porque tem um laboratório, nem sabia que existia isso, tem um laboratório que faz isso. Então, olha só, tem. O que acontece? Quando você contrata um serviço funerário, né, você tem que saber o que você está contratando. Existem uns laboratórios chamados de tanatopraxia. Na boa, gente, deve acontecer de tudo lá. Eu nunca fui em um. Eu já vi de longe, mas nunca entrei e vi eles fazendo nada. E nem sei o que eles fazem lá, tá? Mas, gente, eu já fui a diversos velórios, diversos enterros. Eu já vi boca colada, olho colado, né? A pessoa tinha sofrido um acidente e tinha parte do corpo lacerado, eles conseguiram colar, mas foi na funerária. Não foi no ML, não foi no hospital, não. Tá? Não, Então, eles então, têm um esse laboratório que lá serviço eles não é da mexem. funerária, é um serviço à parte. Eles chamam que é de serviço de laboratório. Não é um Então, esse serviço de laboratório é a tanatopraxia. Então, o que eu estou falando? Eles devem ter rolado aí, vocês. Depender do plano que da pessoa, né? Ela adquire, eles fazem esse trabalho sim, pô. Eles fazem porque eu sei, tá? Então, lá no hospital, lá eu sou responsável, né, em estar acionando funerária lá no acolhimento às famílias. Sou eu o responsável. Tá? Então, aí muitas das vezes eu vejo a conversa deles lá, eles falam o que eles vão fazer. Às vezes tem família o que tem um plano funerário, e eles fazem tudo, cobrem tudo. Tá? Não, eu Mas tenho plano funerário. A pessoa que aconteceu isso eu não tinha, e iria ter que contratar por fora. Meu avô foi atropelado e aí teve, tipo assim, a cara dele ficou destruída. E aí eu pedi para maquiar, não paguei nada por fora e meu avô estava impecável, ninguém viu um corte do meu avô. eles são especialistas nisso, eles conseguem. Mas vamos seguir. Qualquer coisa, tu pode falar comigo depois sobre isso, que aí eu até tiro dúvida. Se Não, eu eu não só conseguir queria tirar saber se eu dúvida, a ia ter gente. que fazer isso, cortar a língua, eu só queria saber isso. Eu já sei que eu não vou É. precisar fazer, eu tô tranquila já. Não, faz não, faz não. Não, uma vez, agora há pouco tempo, eu tirei um marca-passo de um paciente. Marca-passo. Todo mundo sabe o que é marca-passo? Fica bem no tecido subcutâneo. Ele é feito por cirurgia colocado. Só que o paciente morreu e ele ia ser cremado. E aí tinha que tirar esse marca-passo. Aí eu chamei a equipe da cirurgia. Né? Foi uma residente da cirurgia. Ela foi tentar tirar o marca-passo. Né? Ela fez a incisão, eu fui junto com ela. Ela não conseguiu tirar, estava aderido. Aí eu que tive que meter a mão lá com mais força e tirei o marca-passo. Então, é porque tem algumas coisas, como a aula é gravada, eu não posso, muitas das vezes, contar, né? Porque, assim, são experiências que a gente vive, né? Senão a gente toma muito tempo, mas num tempo aí oportuno aí, eu passo para vocês algumas coisas aí que vocês vão ver muito também. Gente, outra coisa aí, ó, medida para também, para prevenir pneumonia, né? Principalmente relacionada à ventilação mecânica, é a elevação da cabeceira do leito, tá? Eu sempre falei isso com vocês e falo de novo, tá bom? Gente, paciente com a cabeceira reta, só se for para entubar ou fazer algum procedimento. No mais, até para dar banho nesse paciente aí, eleva um pouquinho a cabeceira, tá? Risco de broncoaspiração e também dele adquirir uma pneumonia. E aí, como eu falei para vocês, a questão da aspiração, não vou nem voltar nesse assunto, que todos sabem, tá? A aspiração vai ser para retirar mesmo essas secreções, principalmente paciente entubado. Lembrar que a gente tem que retirar aí, ó, uma aspiração sistema aberto. Lembrar que a gente tem que tirar a aspiração, fazer a retirada dessa secreção da cavidade oral, né, da traqueia, do tubo, tá bom? Isso aí aqui é só o ato de realizar aí a aspiração, tá? Gente, então, todo mundo aí em ventilação, deu para entender a questão da ventilação mecânica? Por favor, quando a gente falar em emergência intra, a gente está falando de um paciente de alta complexidade. E paciente de alta complexidade é um paciente que quase 100% aí de estar em ventilação mecânica. Ele pode estar na terapia intensiva ou ele pode estar numa emergência, numa sala amarela, numa sala vermelha. Ou
até numa ambulância, sendo socorrido na rua que precisa ser entubado, tá? Receber uma via aérea avançada. Então, alguém, mais alguma dúvida aí sobre tubo, ventilação mecânica? Gente, os tubos, eles têm diversos tamanhos, tá? Então, tem tamanho 6, 6,5, 7, 7,5. Um exemplo, todo mundo aí já me viu, se fosse me entubar, qual o tamanho do tubo que teriam que colocar em mim para entubar? De 8 a 8,5. Teria que ser um tubo mais grosso. Tá? Por conta da minha anatomia, por eu ser alto. Né? Se bem que eu não sou tão alto, mas pela minha estatura. Tá? Agora, dependendo da pessoa, a estatura dela, às vezes, tem que receber um tubo 6,5, 7. Né? E lembrar, gente, quanto o calibre for maior do tubo, melhor é para que a gente consiga aspirar e também evitar as famosas rolhas. Né? É mais uma barreira. Então, alguma dúvida? Posso partir para o IPCS? Então, vou partir, hein? Partiu. Pode. Gente, IPCS. O que é IPCS? IPCS a gente chama de infecção primária de corrente sanguínea. Ela pode acontecer, pode se dar tanto no acesso venoso profundo quanto no acesso venoso periférico, tá bom? Até no periférico, aquele que eu pulsiono, professor, sim, aquele que você pulsiona. Se não tiver os cuidados ali necessários, o que pode acontecer? Ele adquirir uma infecção de corrente sanguínea. Eu já falo para vocês, gente, a infecção de corrente sanguínea dá para a gente tomar conta ali e o risco, se a gente seguir direitinho, o paciente não adquire. Se a gente seguir à risca tudo direitinho ali, com relação a esse tipo de infecção aí, o paciente ele não adquire. Um exemplo, todo mundo na hora aqui... do acesso, na hora do acesso e após o acesso também, no caso, né? Isso aí. Na hora do acesso, o que vocês aprenderam que tem que fazer antes de introduzir a agulha? A antisepsia. Então, é para isso. É para uma barreira para que o paciente ele não venha a pegar a bactéria ou o micro-organismo que está aqui na microbiota da pele dele, adentrar ao sistema vascular, que é um sistema estéril. E lembrar, gente, que o sangue ele demora aí mais ou menos 23 segundos para percorrer todo o corpo. Imagina. Então, fica a dica aí para a gente pensar muito bem quando a gente chega num hospital e o paciente ele está com acesso venoso periférico e está aquela sujidade ali de sangue dentro do Polyfix. Quem aqui nunca viu isso? Aquela sujidadezinha ali, um sangue presente lá no Polyfix, lá no catetezinho lá. Todo mundo aqui viu, fala a verdade, não já viram isso? Principalmente quem já foi atendido em UPA, quem já foi atendido até em hospital particular também. Vê lá aquele sanguezinho lá presente. Gente, aquilo ali é um risco enorme para adquirir infecção. Não pode. Não pode. Como eu vou focar em infecção de corrente sanguínea, né, a gente também tem que ter o cuidado para não formar um coágulo e achar que tem que lavar e empurrar esse coágulo também para a corrente sanguínea. Que aí o paciente pode adquirir agora, sabe o quê? Um tromboembolismo pulmonar. Olha só o perigo. Então, presta atenção. Os cuidados que a gente tem que ter, tanto no ato de puncionar, quanto na manutenção desse dispositivo, tem que estar bem amarrado na nossa cabeça esse entendimento. Um exemplo, eu não posso deixar resquício de medicamento no Polyfix. Eu tenho que fazer o famoso flush, ou a famosa lavagem. Lembra que o pessoal fala? Vou lavar o acesso. O nome técnico não é lavar o acesso. Quem souber é fazer o quê? Flush. Flush. O flush é a pressão que a gente faz, tá?
salinizar, porque você usa o cloreto de sódio. O cloreto de sódio não, o soro fisiológico. Tá? E aí, para quê? Para lavar esse circuito. Essa salinização, nada mais, nada menos, se chama mesmo lavar o acesso. Ou seja, acabei de fazer a medicação, eu lavo. Acabei de fazer a medicação, eu lavo. Eu faço a salinização para empurrar a quantidade adequada do medicamento que está sendo proposto para o paciente também. Senão fica ali um pouquinho ainda, não foi por completo. Tá? Então, pensem nisso. Vou seguir. Olha aí, os acessos vasculares, eles podem ser catéter venoso central, um portoquete, uma PIC, Swan-Ganz, tá? Através desses dispositivos aí, que a gente tem que ter um cuidado enorme para que o paciente ele não venha adquirir essa infecção de corrente sanguínea. Quando a gente fala em catéter venoso central, né, tunelizado, quando você tem uma... Não é uma abertura, mas o gauge desse catéter ele pode ser um pouco maior, né? Esse catéter venoso central é para fazer medicamento. É só para medicamento, ou aquela aula lá que eu falei para você, falando sobre pressão venosa central. Dá para também fazer a mensuração. Pode fazer a mensuração e ainda fazer medicamento. É nesse aí, ó, catéter venoso central. Gente, olha aí, o portoquete. Alguém já ouviu falar em portoquete? Paciente oncológico que tem uma protuberância aqui na subclávia, na parte aqui da subclávia, e essa protuberância é um dispositivo que eles acabam ativando, né, que é colocado, no caso, esse dispositivo é colocado cirurgicamente, tá? Mas ele é ativado para fazer medicamento. Principalmente medicamentos que têm alta taxa de osmolaridade, como uma quimioterapia. Os pacientes oncológicos usam esse dispositivo. Esse é um catéter implantado, né, que dura anos aí. A pessoa pode usar anos esse catéter ali, não tirar. Tá? Só para vocês entenderem. Você não consegue ver o catéter, mas isto vê uma protuberância assim na pele do paciente, principalmente na parte ali da subclávia. Outro aí, gente, a PIC, que é o catéter de inserção periférica. Esse tipo de catéter aí, eu lá no hospital, lá, eu sou responsável pelas PICs que tem lá no paciente. Tá? Eu sou responsável pelo time de acesso vascular, ou terapia infusional, que a gente chama lá. Esses catéteres aí, quem passa, professor, são os enfermeiros que têm curso e que têm destreza através de treinamentos. Tá? São poucos lá que passam. No caso, Marcão, e mais 4 enfermeiros lá que passam. Inclusive, nós apresentamos um seminário falando sobre esse dispositivo lá no hospital, comprovando os benefícios que trouxeram para os pacientes de lá. Tá? Então, é um catéter que é implantado na veia periférica, mas a inserção dele, a ponta dele, está no mesmo lugar da onde fica o catéter venoso central. Tá? É um catéter também que a gente tem que ter um cuidado para que não venha, para que a gente consiga, né, colocar essas barreiras para que o paciente não tenha uma infecção também de corrente sanguínea. Gente, nós temos também, hoje no Covid, né, muitos falam aí, os acessos arteriais, mas que não é para fazer nada, é apenas para fazer mensuração, como eu falei para vocês da PAM. Também é um risco do paciente adquirir uma infecção de corrente sanguínea. E tem que ter muito cuidado para que não haja presença de sujidade. Aí eu tenho o Swan-Ganz. Olha o Swan-Ganz aí. O Swan-Ganz ele é um tipo de catéter, né, que ele vai até a artéria pulmonar para observar a pressão, né, vascular que está acontecendo ali nessas artérias. Não é um catéter fácil de passar, não é qualquer médico, não é qualquer intensivista que passa esse catéter. Mas a manutenção dele, o cuidado com o local que foi inserido é nosso. Tem sujidade, tem que fazer a antisepsia ali, tem que fazer a higienização.
tá? Professor, mas esse tipo de catéter, por ele ser um catéter aí de complexo, não é só enfermeiro que manipula? Sim, é só enfermeiro que manipula. Mas isso aí é só para vocês saberem. A PIC, Portocat, aí tudo gente, tá? Vamos passar. Aí eu só mostrando para vocês, isso aí é um acesso venoso periférico normal, tá? Aquele que vocês aprenderam. Ela tá botando papel filme. E aí vocês podem ver que tá tudo bonitinho. Não tem presença de sangue aqui. Não tem presença de sangue, não tem hiperemia, não tem edema, tá? E ela vai colocar o filme, ela vai datar depois. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E tem que estar nesse naipe aí, se é acesso periférico, durante 96 horas. Se tiver alguma sujidade, retirar. Ou fazer a limpeza. Aí, é uma PIC. Olha a PIC aqui, gente. Esse dispositivo que eu passo. Isso aqui é uma PIC, ó. Tá vendo? Aí, esse dispositivo vai até aqui, ó, a veia cava, na entrada do átrio direito. Olha o tipo de curativo. Já é um curativo um pouco mais especial, mas isso aí é um curativo já industrializado, estéreo, né? É um filme transparente, impregnado aqui, ó, com antisséptico. Que legal, né? Isso aqui já é um gel que tem um antisséptico aqui, à base de clorexidina alcoólica. Para que, professor, isso aí? Para manter o mais limpo possível esse ósteo. O local. O ósteo é o local que está inserido o catéter. Tá? Dura 7 dias esse curativo aí. Olha aqui, outro tipo de curativo. Já isso aqui é um acesso venoso profundo. Olha aqui, se vocês perceberem, tá limpinho, não tem presença de sangue, não tem presença de hiperemia, tá? Gente, isso aqui que vocês estão vendo, ó, eu não sei se vocês estão vendo, deve estar pequeno para vocês aí. Mas isso aqui é um papel filme, isso aqui é um curativo, ó. Tá bem aderido, tá bem lacradinho aqui, tá? Porque os curativos hoje de acessos vasculares, exceto na femoral, tá bom, gente? Porque na femoral, a gente não vai ficar vendo a femoral do paciente toda hora. Aquele curativo tem que ser trocado. A não ser que tenha dispositivo lá. Por isso que ela é a última opção para punção. Olha aqui. Ele tem 3 vias, tá vendo? 1, 2, 3. Essa via aqui, essa terceira aqui, é uma via para não só para receber medicamento, mas também pode ser para algum tipo de parâmetro, tá? Que precise, né, de pressão desse átrio direito, tá? Então, só para mostrar para vocês, olha o curativo, tem que estar limpinho, tem que estar seco, tá? Todos os curativos, eles têm que ser assim, de acesso, exceto na femoral, para a gente avaliar o ósteo. Aqui é só para mostrar para vocês os equipos. Gente, equipo também tem que estar limpinho, nada de presença de sangue aqui. Cuidado na hora de fazer medicamento. Isso aqui é só uma enfermeira mostrando para vocês que, no caso, ela está manipulando uma dieta parenteral, ou seja, está correndo essa dieta na veia do paciente. Mas não é uma dieta enteral, é parenteral, está correndo na veia. Aqui é uma árvore de Natal, olha quantos dispositivos, olha um emaranhado de fio e um emaranhado de equipos e bombas, tá? Além aqui, ó, de uma PAM e uma PVC, tá? Tudo tá ligado ao paciente. Esse aqui é o famoso catéter implantado que eu estava falando lá para vocês. Paciente oncológico usa. Essa aqui é uma agulha de Citocan, que a gente chama, ou Power Look. Isso aqui, ó, tá bem implantado, olha aqui, ó, na região subcutânea, olha aqui. Fica essa protuberânciazinha aqui, ó. Aí a gente tem que, no tato, né, observar aonde eu tenho que colocar essa agulha. Aí coloco a agulha, bota um curativo transparente por cima e inicio o medicamento, geralmente uma QT, um quimioterápico, tá? Gente, os cuidados de enfermagem, que tá aqui, ó, eu já fui falando. Depois vocês dêem uma lida, né, até para gravar mais. Mas eu já venho falando para vocês, né, sobre... Fala, Fábio. Não, o Igor levantou a mão aí, acho que você não está conseguindo. Eu vou dar oportunidade, que acaba agora. Tá bom. Você consegue visualizar. Então, gente, eu vou falar. Só para deixar aqui mostrado para vocês, a Anvisa aí, em 2010 diz que uma infecção primária de corrente sanguínea é caracterizada como infecção de consequência sistêmica grave, bacteriana
ou sepse, sem foco primário identificável. Para o seu diagnóstico, são seguidos os critérios de identificação laboratorial, o qual apresenta uma ou mais hemoculturas positivas. Né? Só para lembrar vocês que o paciente que tem uma infecção dessa aí, olha a hipertermia, acima de 38, o paciente ele pode chegar até ter uma convulsão. Tá? E aí, quando a gente for falar de sepse, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa infecção de corrente primária, que é grave. Pode ser, vou fechar aqui, pode ser no acesso periférico, quanto também pode ser no acesso profundo. Fala, Hugo. Hugo? Quem levantou a mão aí? Quem quer falar agora? Ninguém, né? E agora, gente, eu vou para o último slide. Não vou tornar a aula também muito extensa e nem cansativa. Vocês. Eu vou falar basicamente aqui dos principais medicamentos que são utilizados dentro da terapia intensiva. Tá? Eu não vou adentrar muito nesse assunto, né, porque são medicamentos que, dependendo da complexidade deles, né, a ficha técnica deles demanda muita explicação e não é o foco aqui nesse momento. Mas claro que eu vou deixar vocês cientes do que cada um necessita para nosso entendimento aí. Medicamentos é utilizado tanto no paciente grave, né, ou tanto nos pacientes em terapia intensiva. Só lembrar, gente, que a gente tem as famosas reposições volêmicas, tá? Além dos medicamentos, você vai ter um ringue, você vai ter um ringue lactato, você vai ter um soro, você vai ter um Voluvem, você vai ter um plasma sérico. Então, esses tipos de infusões, tipos de volemias, tipos de soros, vamos dizer assim, para vocês gravarem mais, eles são utilizados mais aí para fazer aí uma recomposição, né, do volume presente ali no sistema vascular. Ou seja, um exemplo aqui para vocês. O paciente está perdendo muito sangue. Ainda não chegaram as bolsas de sangue. O médico vai falar, faz volume. Aí ele vai falar, faz um cristalóide, faz um ringue lactato aí, faz um soro fisiológico até chegar o sangue. Para quê? Para dar volume àquele sangue e aquele sistema vascular ali, ele não perder volume muito. E aí os outros sistemas começarem a sofrer, principalmente o sistema cardíaco, porque o coração vai ver que a câmera não está se enchendo, ele pode colabar. Olha aí o perigo, tá? Aí a gente acaba fazendo alguns volumes. Claro que isso é um choque hipovolêmico, num acidente de uma pessoa com hemorragia, né? Só para lembrar vocês aí, a reposição, para quando ela vai ser utilizada nas sepse, grande cremado, grandes cirurgias, tá? Aí, só para mostrar para vocês os extensores plasmáticos, que são medicamentos que a gente acaba utilizando como soluções aí por conta das proteínas, né? No caso dos plasma, como um exemplo, a albumina, plasma fresco congelado, né? E lembrar que esse plasma aí é retirado do concentrado de hemácia, ou seja, do volume de sangue, aquele que é doado também. As soluções sintéticas aí, como dextranas, gelatinas e até o Voluvem também, né? São sintéticas aquelas produzidas, tá? Soluções isotônicas, aí, como eu falei, o ringue lactato, aí a composição similar ao plasma, né? No caso, se eu não conseguir, né, dentro dos expansores aí plasmáticos, eu posso utilizar essas isotônicas até eu conseguir, por exemplo, recompor, né, com plasma, um plasma mesmo vindo diretamente de um centro de hemoterapia, né? O famoso soro fisiológico aí, né, que é o mais em conta de todos,
Gente, de todos os soros aí, o mais baratinho é o soro fisiológico. A cada 1 litro de soro, se eu não estou enganado, deve ser R$ 2,50. É barato. Medicações vasoativas, lembra das aminas vasoativas que eu falei para vocês, principalmente a noradrenalina, que vocês devem ter escutado muito. Nós temos vasopressina também, tá? Que é outro medicamento, eu vou mostrar para vocês. Elas atuam aí, ó, nos vasos sanguíneos, fazendo dilatação ou vasoconstrição. Vasodilatação, né, gente? Lembra que é aquela pessoa que está com uma crise hipertensiva e necessita receber um medicamento na veia, né, para estar melhorando esse parâmetro da pressão arterial, como se fosse baixando mesmo, usa um vasodilatador potente, ou, né, uma vasoconstrição, uma pessoa que esteja precisando de nora porque a pressão está muito baixa, por conta da sepse, né, um exemplo. Alteram a PA, o débito cardíaco, o transporte e consumo também de O2, esses tipos de medicamentos, tá? E o paciente precisa estar monitorizado, e eu já falei isso para vocês. Vasoconstritores aí, ó, eles fazem vasoconstrição periférica ou sistêmica, aumentam a PA e reduzem o fluxo sanguíneo aos tecidos. Eu vou explicar muito bem isso aí para vocês. Gente, por que ela faz vasoconstrição periférica? Lembra dos capilares? Os capilares, eles são responsáveis por nutrir a nossa pele, nutrir essa camada de derme, epiderme, tecido subcutâneo. São capilares, são pequenos vasos. Então, quando eu estou utilizando uma droga vasoativa como um vasoconstritor chamado noradrenalina, como ela diminui mais ainda o calibre, os capilares começam a se fechar. Porque a droga ela tem essa potência, ela acaba acontecendo isso. Então, o paciente ele sofre, a pele dele sofre. Por isso que é um perigo. Até para desenvolver uma lesão por pressão mais rápido. Tá? Só para mostrar aí, ó, os medicamentos, dopamina, dobutamina e noradrenalina. Né? Aí, ainda a vasopressina também pode ser colocada aí. Tem outros, tá, gente? Só coloquei algumas. A indicação aí, ó, hipotensão arterial, como eu falei, ou um choque. Paciente chocado, com uma pressão bem, bem baixa por conta de uma infecção, que a infecção ela faz isso, tá? Os cuidados aí, ó, devem ser administrados junto com uma hidratação venosa, não podem ser nunca puro. A verdade é essa. Não pode ser nunca puro. Porque essas drogas aí, uma gotinha dela, a sua pressão que está 120/80. Uma gotinha dessas drogas aí, a tua pressão pode ir a 300 e você morrer. Então, por isso que elas têm que ser diluídas. Diluídas em 100 ml ou até 250 ml. Aí vai de soro fisiológico a soro glicosado, depende. Tá? Só para vocês saberem. E uma rigorosa monitoração. Tá? Olha aí a dopamina, né? Como a gente está falando, de vasoconstritores, só para vocês entenderem aí. Os efeitos adversos dela aí, ó. Pode acontecer, porque está precisando de usar, causar um ataque cardíaco no paciente. Tá? Gente, olha lá embaixo, está dizendo dripping. O que são dripping? Dripping são medicamentos que precisam ser administrados e bem diluídos de forma correta, com volume bem adequado, para que não tenhamos nenhum problema. Um exemplo, 1 ml hora, a bomba vai infundir 1 ml hora e ela infunde certinho. Se você colocar 2 ml hora, você pode matar o paciente. Então, são medicamentos, no caso, a dopamina, ela vai ser diluída no soro glicosado e administrada, né, com doses bem reguladas por uma bomba de infusão. Claro que sou eu que regula a bomba, né? Então, de acordo com o que for solicitado. A dobutamina aí, ó, um dos efeitos adversos também, taquicardia, né, hipertensão pode causar também. Indicação aí para falência miocárdica, ou seja, ela aumenta o bombeamento cardíaco. Todos esses tipos de medicamento que eu estou falando, eles têm que ser administrados em acesso venoso profundo. Olha lá o dripping dela, gente.
A diluição dela é maior, em 210 ml de soro glicosado a 5%. Olha o perigo. Tá vendo que é bem diluída. Olha a noradrenalina aí. A noradrenalina, ela já é diluída ela pode ser diluída em soro fisiológico, tá? A ação dela, claro, que é aumentar a contração do coração, fazer vasoconstrição para aumentar essa pressão, tá? Indicação dela, claro, também um choque séptico, choque cardiogênico por conta de uma IAM, hipovolemia também. Efeitos adversos, ela pode causar uma bradicardia, olha aí. Que aí chama de bradicardia reflexa, né, por conta na hora do desmame. Se o desmame não for bem lento, o paciente pode adquirir isso aí. Gente, todas essas medicações que a gente está falando, elas não são desligadas de uma hora para outra. Ah, tá, em 10 ml, pode desligar? Não. Elas têm que ser desmamadas. 10, depois bota para 9, bota para 5, bota para 2, bota para 1, 0,9, até chegar a 0. Mas não é de 10 ml para 0, não é de 5 ml para 0. Senão o paciente pode chocar. Gente, falamos dos vasos constritores. Agora tem os vasos dilatadores. Vasodilatador, né? Lembra de um paciente com hipertensão grave? 280 por 120? São esses pacientes que podem estar fazendo uso. Um exemplo aí, o famoso Niprid, que é o nitroprusiato de sódio, ou a nitroglicerina, conhecida como Tridil, que são os nitratos, né? Fora os outros medicamentos, que podem também, mas os mais utilizados é o Niprid e o Tridil. Olha o Niprid aí, o famoso nitroprusiato de sódio. Gente, Niprid é nome comercial, o nome farmacológico é esse aí, é nitroprusiato de sódio. A ação dele é fazer uma hipotensão, né, agir como um hipotensor rápido. Indicação aí para emergências hipertensivas, como eu falei para vocês. Tem uns outros aí também, mas utilizado muito nesses casos. Efeitos adversos, olha, pode causar uma hipotensão brusca se não tiver um controle, hein? Mesmo que o paciente ele tenha 280, tu vai botar, o médico pedir para botar uma dose alta, pode acontecer dele ter uma hipotensão, ele ficar de olho, ele tem que estar monitorado também. Olha a diluição dele aí no dripping, ó, 248 ml de soro glicosado para 2 ml. Olha, gente, 2 ml diluído em 248 de soro glicosado, ou seja, ela é fortíssima. E outra coisa, ela não pode ter contato com a luz, porque senão ela se degenera e não faz a ação dela, ela perde. Ela é fotossensível. Então, o dispositivo é um dispositivo, o equipo, é um equipo fotossensível, é um equipo especial. Faz o controle rigoroso da PA. Tá? Olha aí, ó. Não é para administrar em via direto, senão tu mata o paciente. Olha o Tridil aí, ó, que são os nitratos aí, ó. Ele faz o relaxamento vascular. É muito utilizado, gente, para pacientes com síndrome coronariana aguda. Tá? Um exemplo, um paciente com suspeita ali de infarto, a gente usa para diminuir um pouco essa dor. Tá? Os efeitos adversos aí, hipotensão, bradicardia, contraindicação, né? Claro, entoporamento, as anemias agudas por conta dessa hipotensão. Né? Olha o dripping dele também, ó, 5 ml para 245 de soro glicosado. Olha a diluição. E é colocado em bomba, tá? Então, muito cuidado, que ele também tem que ir para o dispositivo, para um equipo apropriado, chamado de baixa absorção, tá? Gente, sedativo... Essa prescrição vem do médico, né? Vem do médico, não é a gente coloca... A gente que faz e coloca não, tá? Qualquer medicamento, tudo com prescrição do médico. Tudo que eu falei aqui, prescrição do médico, tá? Sedativos. Gente, nós temos sedativos que eles deprimem o sistema nervoso central, mas também deprimem a musculatura esquelética. Está sendo utilizado muito agora no COVID, não só para deprimir o sistema nervoso central, mas também a musculatura esquelética. Um exemplo aí, ó, Dormonide, conhecido farmacêutico, assim, comercialmente midazolam, e também o fentanil. Tá? Ação é anestésico, sedativo. A pessoa deprime o sistema, ela vai ter
um rebaixamento de nível de consciência por conta do uso dessa medicação. E aí ela relaxa e aí você consegue fazer intubação. Gente, pessoas que fazem uso de opioides, vamos botar aí, de drogas, né, como cocaína, quando ele precisar de uma sedação, às vezes o midazolam não tem efeito nele, tá? Não tem efeito, porque ele já está acostumado a usar drogas que relaxam, né, o sistema nervoso central. E aí, esse paciente até para ser entubado, até para ser sedado, é muito difícil. E, gente, sedar muito o paciente, você tem risco do paciente fazer ter um comprometimento também cardíaco, tá? Tem que ter muito cuidado. Claro que eles podem usar o midazolam, vão usar o midazolam, mas vão também usar outro tipo de droga. Um exemplo também, se faz uso de muito ansiolítico, vamos botar aí um clonazepam da vida aí, às vezes a sedação ela tem que ser um pouquinho mais forte, se precisar. Né? Esse paciente vai precisar ser entubado, mas ele faz uso de Rivotril. O midazolam, às vezes, não vai fazer muito efeito. É esperado, vai ter que colocar uma outra droga para ele relaxar completamente para conseguir Zolpidem também? entubar esse paciente. Zolpidem também? Também, Zolpidem, clonazepam, tem um outro, até minha mãe utiliza. Rivotril? É o Rivotril clonazepam. Então, é porque o Zolpidem, diazepam. ele não é o mesmo efeito que o diazepam Rivotril. Ele não mexe no lado neurológico todo. Ele só mexe no lado da insônia. Por isso que eu perguntei. Mas pode acontecer também, tá? Mas não é tão forte igual um Rivotril da vida, tá bom? O Rivotril, ele vai mexer muito. O diazepam, ele é mais musculatura. Tanto que a pessoa, quando tem uma dor imensa na coluna, ela faz um anestésico e também ela faz o diazepam. Para quê? Para relaxar a musculatura. Tá? E fora, gente, outros aí que existem, né, que são medicamentos que vocês mesmos conhecem também, né, que acabam tendo também um pouquinho de composição que tem no próprio Dormonide aí. Tá? Então, são anestésicos aí sedativos, indicados para sedação, para combate às crises convulsivas, mas tem um problema. Ele pode causar depressão respiratória, aí tem que ter muito cuidado para administrar. Tá? Já vi situações que era para administrar, um exemplo. Pode ser em dripping, tá bom, gente? Mas também pode ser de forma emergencial, fazer logo em bolos. Um colega, né, há muito tempo atrás, eu vi uma situação que diluiu a ampola para 10, uma ampola diluiu para 10 ml de soro, e administrou 10 ml. Não era para administrar 10 ml, era para administrar 1 ml só e bem lento. A pessoa não se ligou que era para isso e acabou fazendo a ampola toda. O paciente fez uma depressão respiratória, tivemos que entubar o mais rápido possível. Por que teve que entubar, professor? Não fez um antagonista, porque tem um antagonista, tá? Chamado flumazenil, que corta o efeito desse medicamento. Mas até chegar esse medicamento, a pessoa está fazendo depressão respiratória e aí tivemos que entubar. Olha o perigo. Então, muito cuidado, tá? Com o midazolam, a forma que vai ser administrada. Claro que dentro de uma terapia intensiva, se for para entubar, vai fazer em bolos, e se for para manter ele sedado, vai botar o dripping, vai ficar 24 horas nele, e aí vai estar correndo 10 ml hora, 15 ml hora, 5 ml hora, depende do que está programado. Isso é o midazolam. Tá claro, tem o fentanil também, tem outros, eu só estou apresentando um. Gente, antibiótico-terapia também é um medicamento muito usado de forma endovenosa na terapia intensiva. Existem diversos tipos, tá? A gente só tem que ter o cuidado que os antibióticos venosos, eles têm que ser administrados no horário correto. Seguir dentro daquele horário ali, porque esses tipos de antibióticos intravenosos, eles
a resposta deles com relação ao oral é mais rápida, tá bom? Mas também não é para administrar de forma rápida, tá bom? Também, em alguns casos, pode se colocar em bomba e eles precisam também ser diluídos. Alguns antibióticos podem vir diluídos. Professor, dá um exemplo de antibiótico aí. Gente, tem inúmeros. Venosos, inúmeros também. Tem o Clavulin, que é oral intravenoso, tem Tazocin, tem Meropenem, vancomicina, polimixina B, daptomicina, e por aí vai. São muitos, tá? Só que a gente tem que ter na mente o seguinte, não é para administrar rápido. Nenhum deles é para administrar rápido. Em muitos dos casos, eles vão ser administrados em bomba infusora, tá? Aí, gente, só para mostrar para vocês e falar um pouco, medicamentos, né, para reverter uma parada cardiorrespiratória. Aqueles que atuam num paciente que está em parada cardiorrespiratória. Se precisar, né, pode ter aí, no caso, que utilizar todos aí. Um exemplo, adrenalina num paciente com PCR com assistolia. Não é um paciente com fibrilação ventricular ou taque ventricular sem pulso. Gente, atropina é para paciente que está com bradicardia. Lidocaína vai ser utilizado para arritmia. Amiodarona também, para arritmia cardíaca. Gente, o amiodarona, ele é um antiarrítmico que diminui a frequência de um paciente que está com taquicardia, tá? Esse é o amiodarona, conhecido também como Ancoron. O cloreto de cálcio, bicarbonato de sódio, isso tudo para reverter a acidose. A vasopressina, também para controlar a pressão. Tá tendo choque de hipotensão. O paciente está com uma hipotensão severa, faz vasopressina. A dopamina, já falei, dobuta, já falei, nora, nitroprusiato de sódio, nitratos, midazolam. E o fentanil, que também é um sedativo anestésico, tá? Ele também tira dor. Isso aí são utilizados também em parada. Professor, mas ele está em parada cardíaca. Ele vai usar midazolam e fentanil? Às vezes, pode utilizar sim. Para quê? Ele pode voltar na parada, mas a gente tem que pegar uma viária avançada naquele paciente. E aí, quando ele volta atacado. E a gente não consegue fazer muita coisa, tem que sedar esse paciente, tá? Para depois descobrir o que aconteceu. Só para mostrar para vocês, a adrenalina, conhecida como epinefrina, né? A ação dela é fazer uma vasoconstrição, aumentar a contratilidade do coração miocárdica, tá? O batimento ali, indicada aí em parada cardíaca, com a sistolia, ou a ESP, atividade elétrica sem pulso, que eu já mostrei para alguns alunos também. Eu vou mostrar de novo, tá? Pode ficar tranquilo que na aula prática eu vou mostrar. As vias aí de administração de uma adrenalina, aí é diferente, tá, gente? A adrenalina, ela é administrada de forma emergencial, não precisa diluir, é pura. Faz e lava o acesso, porque o paciente está em choque. É administrada numa forma de emergência. Alguns aí podem até perguntar, professor, a minha filha fez adrenalina porque ela estava com uma crise respiratória, o médico prescreveu. Gente, a adrenalina, ela faz broncodilatação, tá? Mas ela também aumenta a frequência cardíaca. É como se fosse, sabe o quê? O Berotec, tá? Só para vocês entenderem. Vias de administração aí, ó, da adrenalina, pode ser IV, IM, subcutâneo, pode ser oral, e, gente, pode ser até pelo tubo. Até pelo tubo. Não estou conseguindo fazer medicamento no paciente nenhuma via. Vai botar a adrenalina no tubo, porque o pulmão absorve, é mais rápida. Ou intracárdica. Alguém já viu aí em algum seriado ou novela? Quando o médico não consegue nada, ele pega a adrenalina e vai lá no peito do paciente assim, ó, e aperta. Aquilo é adrenalina, que é em último caso. Eu já fiz, tá? No paciente, o médico pediu, eu fiz, tá? Já fiz isso aí algumas vezes. Aí, ó, como eu falei, a dose tem que ser em bolos, lá embaixo, tá? A atropina aí, ó, como eu falei, ela vai, no caso, aumentar a frequência cardíaca. O
paciente que tem problemas com bradicardia, tá? A amiodarona, como eu falei para vocês, já tinha falado, né, até mostrando lá. A vasopressina também vai funcionar como se fosse uma noradrenalina. Ajuda também para reverter uma PCR, mas também aumentar a pressão. Ela é administrada em bolos, tá? Não numa situação de PCR. E aí, gente, isso é o básico aí de medicamentos dentro da terapia intensiva, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Vocês estão ouvindo um barulho aqui, mas é minha filha que está aqui do meu lado. Que ela já vai sair. Vai sair não, eu que vou acabar aqui. Deixa eu só interromper a gravação, que termina a parte da aula aqui para eu falar com vocês. Então, gente, essas são as principais medicações utilizadas aí dentro de um setor de alta complexidade. Essas são as mais básicas, tá? Tem valores diferentes, né? Não são tão caras, mas requer uma atenção rigorosa nossa aí. Uma atenção bem complexa aí, o nosso olhar bem crítico para esse tipo de administração aí, desses medicamentos. Gente, esses medicamentos que eu mostrei para vocês aí, a maioria deles, a gente tem que principalmente fazer num acesso profundo. O médico tem que funcionar para a gente, principalmente se for colocar dripping. Numa situação de emergência e parada, pode até ser feito no acesso periférico, desde que em menos de uma hora ele pega o acesso profundo, tá? Porque elas são muito corrosivas, vesicantes e podem causar, né, problemas vascular na periferia ali, até uma gangrena, e aí o paciente perder mesmo. Então, beleza? Aula de hoje, ventilação mecânica, IPCS e os principais medicamentos. Esse é o básico, tá, dos medicamentos. Tá? Então, espero que tenha aí ajudado. Essa aula vai ficar gravada, vou mandar para vocês, tá? Próxima aula, dia 14, quinta-feira. A gente vai falar, eu vou botar amanhã, tá, Fábio? Fábio, Amanda e Gabriel. Me cobra amanhã, mas eu vou botar amanhã a aula de sepse. A gente vai falar sobre sepse e choque séptico. Acontece muito, né? Os pacientes graves. Querem ver, filho? Vem ver. Tá bom, gente? Então, uma boa noite aí para todos. Alguém tem dúvida, quer perguntar? Ninguém? Todo mundo sem pergunta? Viram o vídeo? Sem pergunta sim, né? Mas sem dúvida nunca, né, professor? Então, fala a dúvida aí, Fábio. Ainda tem que formular a dúvida, professor. Você não está entendendo. Na próxima aula eu pergunto. Professor, boa noite. Eu tenho curiosidade. Você falou sobre a nora, né? Noradrenalina. E aí você falou do risco dela, quando mal administrada, a pressão e a 300, ok. Isso. Eu posso, então, afirmar que se o paciente estava lá, sei lá, num choque, e foi prescrito para ele a nora, e ele teve realmente um pico hipertensivo ali, eu posso dizer, então, que ela foi mal administrada, ou isso pode ser só uma resposta do organismo daquele paciente também? Pode ser uma resposta, sim. Mas sabe o que acontece? O paciente, quando ele choca, que eu estou falando assim, ele faz uma hipotensão severa, vamos botar aí uma hipotensão severa, 50/30. Certo. Por conta da doença dele. Ou porque a sedação, às vezes, ela baixa. A sedação também faz isso. E aí, quando eu instalo a nora e coloco para correr no paciente, pode acontecer, de acordo com a infusão que vai ser feita ali, pode ter um pico. Só que aí eu tenho que diminuir.
Entendeu? Mas acontece, Shirley. Acontece, tá? Então você controla Acontece. reduzindo a Dora, o ritmo da Vai Nora. reduzindo. Tem que reduzir logo ali, vai reduzindo. Tanto que quando eles iniciam, para evitar os problemas como esse que você está falando, eles iniciam com volume, com fluxo menor. Não. Entendeu? Eles iniciam com fluxo Vai menor. graduando. Ah, vai graduando. Bota 0,5 aí para correr, ou seja, meio ml por hora. Aí eles vão botando. Entendeu? Eles vão fazendo Entendi. assim. Obrigada, Tá? professor. Fábio Barros, fala a tua pergunta aí. Não, na verdade, não é uma pergunta. Tem que depois pegar um pouco aí o estudo sobre dripping e medicamentos, porque entendeu? Foi muita informação. Para o medicamento foi muita informação. O que é, para que é. Mas Entendeu? olha só, os medicamentos, claro que vocês vão saber basicamente para que serve, não é para também entrar a fundo. Também que não é o objetivo, né, e a função de vocês. O que a gente só tem que saber qual é a função que ele vai exercer ali no organismo do paciente, tá? Qual é a Então, função? exatamente essa aí era a minha, a minha dúvida, né? Isso aí. Mas eu acho que com o tempo mesmo, familiarizando, vai pegar, né? Agora, Fábio, eu botei os básicos aí, tá? São inúmeros. São medicamentos novos vão surgindo. Tá? Então, também tem isso, é verdade. Daqui a pouco, se bobear, daqui a um mês já tem um medicamento novo para ser usado com paciente grave. Vai surgindo. Lá nos Estados Unidos tem medicamento. Mas eu acho que essa demanda ela pode até mudar. Mas o grosso mesmo, por exemplo, do hormonídeo. Eu conheço do hormonídeo há 300 anos. Pô. Do hormonídeo, fentanil e... São sempre os mesmos. Esses continuam mesmo, né? A Nora e assim vai, né? Aparece um ou outro. Eu poderia ter colocado ali também o famoso leitinho do Michael Jackson. Já ouviram falar, né? O Propofol, né? Mas numa situação de emergência, a gente não usa muito ele, não. Usou muito no Covid, mas o efeito dele não é igual ao do midazolam, esperado, não. Por quê? Porque o Propofol, se você parar de administrar ele, o paciente acorda. Pô, não pode. O midazolam, não. O midazolam... Entubado, ainda, todo contido. Né? O midazolam ainda fica o efeito residual. Aí a pessoa ainda vai acordando. Então, tem uma segurança para acordar. Soninho da beleza. O Propofol você faz para fazer uma endoscopia, acabou a endoscopia, tira o Propofol, acabou, você acordou. Entendeu? Então, por isso que eu não botei muito ali. Mas é só para vocês para vocês entenderem um pouco. Tá? Então, claro que existe. Então é isso. Beleza, gente? Fernanda, beleza? Sim, próprio. Podemos, então, terminar. Amanhã já bota outra aula. Tá bom. Vocês vão dando uma lida. E 14 aí, vou ver se o Daniel entra, tá? Para falar sobre sepsis e choque séptico, beleza? Show, professor. Então, gente, valeu, boa noite. Todo mundo um bom descanso aí, tá? Igualmente. Boa noite, professor. Tchau.